O que faria com que Darkseid, o maior dos vilões da DC, se juntasse à Nova Gênese, ao Batman e ao Superman? Em Odisseia Cósmica, o Darkseid é obrigado a pedir ajuda para a Nova Gênese e para alguns heróis da Terra para poder lidar com o mal maior. Seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Junior. Odisseia Cósmica é um quadrinho escrito por Jim Starlin, que é o criador do Thanos e de todo o conceito ali da Saga do Infinito, e é ilustrado por Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. Os dois se juntam aqui para trazer pra gente uma mega saga ali da DC, que não tem o nome de crise, mas que poderia ser uma crise, que vai envolver ali, como eu disse na introdução do vídeo, uma questão ali que pode dar fim a todo o universo ali da DC, que o Darkseid acaba sendo obrigado a pedir ajuda para alguns heróis ali da Terra para poder lidar com isso. E apesar de envolver ali todos os conceitos relacionados ao Quarto Mundo, a Nova Gênese, aos novos deuses, você não precisa saber de tudo isso. Você consegue entender só lendo aqui, porque a própria história acaba te falando tudo o que é importante de você saber. E a história ela já começa aqui com Gotham sendo invadida por Apocalipse, então o Darkseid ele manda ali um exército para Gotham, para invadir Gotham. Até inclusive o Superman vai até Gotham para poder enfrentar esse exército, porque são obviamente muito poderosos, né? Um desses alienígenas acaba ficando na Terra e acaba se escondendo ali nos bueiros de Gotham, e a gente vai ver o Batman tendo que lidar com ele. E é bem legal ver a forma como o Batman acaba enfrentando ali um ser que é muito mais poderoso do que ele. Como vocês podem ver aqui, a arte tá fenomenal, não tem nem o que falar, tá sensacional. Mike Mignola desenha bem demais, né? E a partir daqui a gente vai ver que vai passar um tempo e que os heróis ali da Terra vão ser chamados na Casa Branca. Quando eles vão até a Casa Branca, eles vão ver que, na verdade, o Nova Gênese está pedindo ajuda deles, então eles vão ter que ir para Nova Gênese. Entre os heróis chamados ali por Nova Gênese estão o John Jones, que seria o Caçador de Marte, a Estelar dos Novos Titãs, o Batman, o Superman, o Lanterna Verde John Stewart e um idoso ali chamado Sr. Blood, que a gente sabe que no caso é o Etrigan. Então eles aceitam ir para Nova Gênese, né? E chegando lá, eles dão de cara com o Darkseid. O Superman, inclusive, vai para cima ali do Darkseid. E o Darkseid vai revelar ali que por determinado motivo, uma entidade que até então estava longe do nosso universo, ela foi, não é bem despertada, mas ela descobriu como ela pode chegar até o nosso universo. E que se ela chegar no nosso universo já era. É o fim de tudo. Essa entidade seria a equação antivida, que aqui é definida pelo Jim Starlin como uma entidade mesmo, como um ser, e não como um conceito. O Jack Kirby tinha criado esse conceito de equação antivida, mas ele não tinha definido exatamente o que seria. Aqui o Jim Starlin vai trazer pra gente uma definição mais certinha do que seria essa equação antivida. Mais pra frente a gente teve mais uma versão do Grant Morrison, mas nesse vídeo a gente vai focar mais aqui no que tá na história, que é a versão do Jim Starlin. Então esse seria o grande motivo ali do Darkseid pedir ajuda deles. A gente sabe que o Darkseid é o maior vilão aí da DC, então a gente já espera que alguma coisa aconteça, que nem tudo siga dessa forma como deveria ser, porque a gente sabe que o Darkseid deve fazer alguma coisa, né? Se eu tivesse que definir alguns pontos positivos nessa história aqui, talvez um deles seria essa questão de ter vários personagens secundários. Então aqui a gente vai ter a presença do Adam Strange, a gente vai ter a presença do Forrageador, do Quarto Mundo, do Orion, enfim, a gente tem vários personagens que não são tão conhecidos assim. E eles acabam funcionando muito bem ali. Então no começo do quadrinho, o Darkseid ele vai separar esses heróis em equipe. Ele vai colocar, por exemplo, ali o Superman junto com o Orion, e vai colocar o Batman junto com o Forrageador. E a partir daí a gente tem uma série de ações assim acontecendo simultaneamente que são bem legais. Então a gente vai ver o Superman e o Orion indo até Thanagar, que é o planeta ali do Gavião Arqueiro, né? E eles vão ter que enfrentar os Thanagarianos ali, e a forma como o Superman vai enfrentar esses Thanagarianos é bem diferente da forma como o Orion quer lidar com eles. Então é legal a gente ver essa diferença dos dois personagens. O Batman e o Forrageador acabam funcionando super bem ali. A Estelar também, que vai acabar se juntando com o Adam Strange. Então essas equipes elas acabam funcionando muito bem. O John Stewart vai ficar junto com o Caçador de Marte. Inclusive tem uma situação ali que acontece com o Lanterna Verde, com o John Stewart, que é bem pesada e que ajuda a gente a compreender um pouco mais o personagem ali. E óbvio que nem tudo são flores, né? A gente tem algumas resoluções meio bobas aqui na história, como os heróis acabarem aceitando logo de cara essa definição de como o Darkseid colocou eles, sabe? Então eles acabam aceitando numa boa ali, não questionam.
mas enfim, isso é o de menos, assim, não chega a atrapalhar em nada a história. A gente tem também a presença do Etrigan, que é bem legal, que é um personagem que eu gosto bastante, aquele demônio que fala tudo rimando, né? Ele até aparecia no desenho animado lá da Liga da Justiça. Então, mais uma vez aqui eu reforço que é uma história que funciona muito bem, ainda que você não conheça o Quarto Mundo, ainda que você não tenha todos esses conceitos, você acaba conseguindo compreender tudo só pela própria história mesmo. E essa história aqui ela já foi lançada no Brasil algumas vezes, né? Eu vou falar das 3 últimas aí. Em 2015 a gente teve essa edição aqui em capa dura, uma edição de luxo ali da Panini, com a capa metalizada que eu gosto demais. Eu comprei ela logo que saiu, então faz um bom tempo que eu tenho ela, devo ter desde 2015, 2016 ali mesmo. Na época ela custava R$65, é o preço de capa dela, né? E por 204 páginas, então era bem mais acessível do que hoje em dia. Depois a gente teve lá em 2021 uma edição da Eagle Moss, daquelas edições que a Eagle Moss lançou ali da DC. E mais recentemente, em 2023, a gente teve a Odisseia Cósmica lançada por aquele selo Grandes Eventos DC. No caso, essa última edição ela custa R$99 e ela tem 208 páginas. Eu não sei dizer para vocês o que são essas 4 páginas a mais. Eu sei que nessa aqui tem 204 e ela tem algumas páginas extras, né? Como, por exemplo, esses textos aqui. Então, não sei dizer para vocês o que tem de diferente nessa versão atual. Talvez seja mais, sei lá, talvez capa, alguma coisa assim. Como eu só tenho essa versão, não consigo dizer pra vocês a diferença, né? E no mais, é um ótimo quadrinho se você quer começar a ler DC, ou se você só quer ler ali uma história mesmo que seja boa, pode ir em frente nisso aqui. Você não precisa entender muito, você não precisa ter muita bagagem, né, cronológica, que você vai conseguir compreender bem de boa. E no mais, se você quiser comprar esse quadrinho, ou qualquer outro quadrinho, ou qualquer outra coisa, e quiser e puder usar os nossos links de afiliado da Amazon, você vai estar ajudando bastante aqui o canal. No mais, lembra de se inscrever no canal, eu tô postando vídeo toda semana, vídeo, shorts, então tem bastante conteúdo por aqui. Lembra de deixar o seu like, muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.